Como vai, Jax? Eu estou muito bem, e você, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Muito legal. Que bom revê-lo, que bom revê-lo. Mais uma, mais uma vez, um prazer. Diz que o bom filho a casa retorna, né? A casa toda. A minha mãe, ela falava o seguinte: meu filho, junte-se aos bons e será um deles. Isso aí. Eu acho que faz todo sentido. Ela, sempre quando eu era criança, ela dava essa instrução, tipo assim, tenha juízo e junte-se aos bons e será um deles. Eu tô seguindo esse negócio, Jax, eu tô seguindo. Eu acho que é bom, viu? Meus pais também diziam, diga-me com quem tu andas que te direi quem és, né? Quem é? Eles falavam isso pra gente. Então eu falava assim, ó, anda com os bons, é a mesma coisa. É. E se eu fosse hoje, assim, escolher algumas portas para entrar, a porta da sabedoria, da inteligência, da boa companhia, eu ia escolher Gerson Jacques. Imagina, eu ia escolher você. Já falei que minha esposa, você encantou ela, rapaz. Quer ser Ah, sua amiga? Falou, mas esse cara tem uma cara de ser muito gente boa. E eu sei que é. legal. É muito gentil da parte dela, manda um abração para ela, fico feliz. Fico feliz. Mando Eu sim, sou, imagina. assim, eu sou um comunicador, né, que Aham, aprendi a tentar entender, transmitir e dar voz a algumas pessoas que sejam relevantes. Eu tenho muito aquela função do burrico que carregou Jesus. Ele, aham, ele vai e carrega Jesus. Eu gosto de ajudar a comunicar assuntos relevantes, importantes que me permeiam, né? Durante muito tempo eu fui apresentador de TV, lidava com música, mas também era âncora de um programa de debates. E no sim, debate você tem que ter essa capacidade de conduzir opiniões. sim, E às vezes tendenciando a uma neutralidade, por mais que você tenha a sua opinião, conduzir a uma neutralidade que é muito difícil, é uma descoberta. E eu acho que o mundo hoje, nós aqui no Brasil, inclusive muito fortemente, temos sofrido com relação a isso. Eu acho que a comunicação, ela nos conduziu, a sociedade como um todo, a um problema de uma... como se o mundo fosse binário. Só tem a prateleira um e a prateleira 2. Eu, como sim, comunicador, tenho me envolvido bastante com fazer conteúdo, né? Agregar conteúdo à vida das pessoas. E você é um dos convidados em relação a isso, porque eu sei da sua capacidade, Jax. Fico muito feliz da gente estar junto. Mas fazer com que o seu conteúdo, através da nossa conversa, agregue na vida das pessoas sem partidarismo, sem polarização e numa outra prateleira. Não precisa ser a prateleira um nem a prateleira 2. Tem a prateleira 3, tem a prateleira 4, tem a prateleira 5. Tem várias prateleiras que a gente pode sim, escolher em relação, por exemplo, nosso assunto. A gente falou sobre profissões, a gente vai falar hoje sobre empreendedorismo, sobre mercado de trabalho, sobre tudo que está acontecendo, o pós disso. Se a gente for para a mídia tradicional falar sobre isso, eles vão enquadrar a gente ou na prateleira um ou na prateleira 2. Impressionante. sim, sim, é Você verdade. percebe, você tem esse olhar ou talvez eu esteja enganado? Assim? Não, eu sinto a mesma coisa, a mesma linha. Uhum. Mesma linha. Nosso mundo hoje é muito mais amplo. A gente tem que. As pessoas são diferentes, né? Exato. Elas têm necessidades, olhares diferentes. A gente Uhum. não Uhum. pode rotular, né, prateleira um, prateleira 2 e acabou. Né? Exatamente. Existem outras vertentes, né? Até mesmo dentro do comportamento humano, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje Sim. que tem a ver com valores diferentes, criações diferentes. Então a gente não pode fazer esses rótulos, né? Por exemplo, a gente está num mundo hoje que parece que são duas vertentes. Uns querem trabalhar e outros Sim, querem ficar em casa. Mas não existe só essas duas opiniões. sim, Não não existe só. existe. Não, não. Existe a opinião, por exemplo, eu preciso me preparar para o que vem. Isso é uma opinião número 3. Existe, Sim, existe uma outra vertente seguinte, eu posso trabalhar com os modelos de isolamento que podem acontecer. Essa é outra opinião. sim, com Existe uma certeza. Existe uma outra opinião do tipo, eu preciso me adequar
é uma realidade que vai ser modificada, está sendo modificada. E essa adequação depende de uma motivação, de uma transformação que parta de mim. Sim. Isso é um modelo 5, 6 e aí vai. É um outro modelo. Eu não estou Concordo. em casa ou trabalho da forma tradicional que eu trabalhava. Não, não. São outras vertentes das quais a gente pode abordar e aprofundar, né? Existem alguns pontos, assim, falando de pessoas, que talvez sejam comuns. Né? Todos nós queremos ser felizes, por exemplo. Todo mundo quer ser feliz. Vai haver uma discussão sobre o que é felicidade. Para cada um tem tem uma resposta. A gente até falou um pouquinho sobre isso a vez passada. Para alguns, a felicidade ela está na família, ela está em coisas que não tem um preço específico, né? Não está em coisas materiais. Para outros, coisas materiais. Agora, todos nós temos que pagar o preço das nossas escolhas, né? Seja ficarmos inertes em relação a um momento como a gente está vivendo agora, avançar, tentando vislumbrar um futuro e começar a correr atrás de uma preparação, de uma visão, né, que nós temos que ter. Talvez a gente até possa falar um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas falam de motivação e elas pensam em sentimentos. Motivação é aquilo que me inspira, aquilo que me traz bons sentimentos. Na verdade, eu acho que a motivação ela está ligada à visão. Ela está ligada a objetivos. Porque o que acontece? O seu coração, os seus sentimentos, eles são atacados. Você passou perdeu o emprego, teve um problema no seu relacionamento, etc. Causou um transtorno ali no teu coração, na tua emoção. Então quer dizer que você acabou a motivação. O que sustenta muitos de nós é a visão que nós temos. É aquilo que nós queremos para o futuro. Então, pessoas que nos inspiram. Mas assim, eu diria que até um pouco mais do que isso é a razão pelo que você faz o que você faz. Todo mundo quer encontrar isso. Alguns não conseguem, eles têm dificuldades em relação a isso. Mas você não faz simplesmente por fazer, porque é uma coisa boa. Alguns fazem e caem nas consequências dessa decisão, porque muitas vezes isso não bate com aquilo que realmente preencheria a alma dessa pessoa, né? As lacunas que existem dentro dela. Então a gente precisa ter uma visão, hoje a gente vai falar sobre isso, é muito mais do que uma preparação comum, é uma visão. É uma visão que case com os nossos mais profundos desejos. Né? Então, nós vamos naquela direção. E aí o que acontece? Quando o nosso sentimento, agora voltando à questão da motivação, quando o nosso sentimento é atacado, geralmente quando é atacado, a gente perde alguma coisa, a gente abaixa a cabeça, né? Quando você levanta de novo, se você não tem para onde olhar, você fica perdido. Por isso que eu digo que ela tem mais a ver com objetivos, com visão. Porque quando você levantar a cabeça, por mais que você esteja emocionalmente mal, você ainda sabe para onde você tem que se encaminhar. Legal. Né? Agora, já, sim. Dentro dessas coisas interiores que você está abordando, Sim. Quais seriam as barreiras que a gente precisa ultrapassar para sair de um modelo, muitas vezes, estático, de um modelo, muitas vezes, de zona de conforto, para nos prepararmos para uma nova perspectiva profissional de vida com relação ao futuro? Quais são as barreiras que a gente tem que atacar? O que a gente tem que modificar? Porque quando você fala, a impressão que eu tenho é que são coisas que estão no nosso interior. Quando você fala de visão, você está falando de missão, de propósito, de perspectiva, de inspiração. Sim. São coisas que brotam daqui de dentro. Quais são as barreiras que você enxerga que a gente, de repente, precisa... eu preciso modificar isso, preciso modificar aquilo.
Como você entende essas transformações interiores para que a gente consiga desenvolver a busca desses objetivos? Muito bem, eu até preparei algumas coisinhas aqui para trazer para essa discussão. Quando você fala quais as barreiras que nós temos que vencer, vamos dizer que dentro de nós existe, existe uma dualidade ali, onde tem um homenzinho dizendo, ó, faz isso, vem para cá, né, isso é bom. E outro que fala, ah não, fica aqui, fica na sua zona de conforto, né? Então, nós temos esses dois lados. Um lado está tentando puxar a gente para um lado, outro para o outro. O que nós precisamos, a primeira coisa que nós temos que fazer, eu vou adiantar um pouco, eu tenho uma linha de raciocínio, a primeira coisa é o autoconhecimento. Ou seja, eu preciso entender, falando de tudo agora, o que eu sou bom, o que eu não sou bom, o que para mim é uma limitação, o que não é. Quais são os desafios emocionais, as barreiras psicológicas, né, ou na minha preparação intelectual, seja o que for, física, que me impedem de ir adiante, de fazer, de dar o próximo passo. Então, ou seja, existem pessoas, por exemplo, transtornos, se a gente fosse falar de transtornos, né, você fala sobre narcisismo, etc., uma pessoa que é narcisista, por mais que você fale dos desafios, tá, o ego dele é tão grande, ele, né, essa necessidade de olhar para si mesmo e tal, que às vezes ele não consegue. É muito difícil, se você pode falar com um profissional, é muito difícil tratar um narcisista, né, porque ele não consegue enxergar. Então o que acontece? O grande desafio, talvez a maior barreira que nós temos como seres humanos, vamos chamar isso de homem natural, mulher natural. Ou seja, aquela nossa essência que a gente quer suprir as necessidades mais básicas da vida. Nós queremos comer, a gente quer dormir, a gente quer ficar um pouco mais na cama, né? A gente quer, puxa, para você ter uma vida saudável, para você alcançar certas coisas, talvez você não vai poder comer tudo o que você quer. É uma decisão. É uma decisão. Se você quer alcançar determinadas coisas na sua vida, talvez você não vai poder dormir tanto quanto você gostaria. Vai ter que ter o sacrifício, vai ter que ter, você vai ter que vencer barreiras. Então, assim, cada um de nós tem que encontrar essas barreiras pessoais. É isso que nos impede. Todo mundo sabe, por exemplo, se nós falarmos de um assunto aqui maravilhoso, uma oportunidade de negócio, você vai ver que muitas pessoas vão falar assim, nossa, que coisa boa, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, etc. Dos 100%, quem realmente vai fazer? Então, aí já acontece. Por que que essas pessoas não fazem? Porque elas não estão dispostas a pagar o preço, a sair da sua zona de conforto. Aí entra questões como medo, preguiça, procrastinação, pessoas que são... elas são elas são vítimas, sempre estão se vitimizando, né? Em relação a tudo. Ah, isso não dá certo, isso não dá aquilo. Você precisa fazer, através desse autoconhecimento, uma introspecção, entender o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar, para que você possa, então, dar os próximos passos. Agora, Jacques, dentro dessa visão que você está colocando, muito interessante, sim, você parte de um pressuposto que todo mundo tem uma riqueza. Eu creio nisso. Todo mundo tem uma riqueza. Essencialmente. Todo mundo tem talento, todo mundo tem uma riqueza. Todo mundo é bom. Às vezes a pessoa passa a vida toda sem descobrir essa riqueza, mas está ali dentro dela, que de repente ela não fez isso que você comentou, para se autoconhecer e descobrir que existe aquela riqueza dentro dele. Tem esse nós vamos perdendo. Ó, vamos dizer o seguinte. Você gosta de crianças? Gosto. Eu me comunico bem com as crianças. Elas pensam que eu sou um personagem. É mesmo? Então você tem uma vantagem. Uma vez eu fui numa cidade do interior aqui do Rio, muito distante, é perto de Minas. É 6 horas de carro. Sim. É Bom Jesus de Itabapuana. Eu cheguei numa casa e a família falou assim, a gente assiste você na televisão. Eram 6 meninas.
escadinha assim, uma maior, outra menor, outra menor, outra menor. Aí a segunda menor falou para a terceira. Ela encostava assim, parecia um lar bem disciplinado, né? Elas todas quietinhas, assim, arrumadinhas, me olhando, né? Enfileiradas. Aí, porque deve ser uma luta para criar 6 meninas, né? E Com tal. certeza. Minha irmã Aí tem 5. é uma luta, né? Aí elas bem disciplinadinhas, a segunda fazia assim na terceira, encostava assim com o cotovelo assim, e eu vendo aquela angústia, aí eu deixando elas à vontade, mas aí a outra falava, fica quieta, fica quieta. Até daqui a pouco ela não aguentou, ela falou, ele fala. Era como se eu estava personificado ali para elas, o personagem que não é um boneco, que fala. Então, te Sim, acompanha. Eu gosto de criança, eu gosto. Eu sim. gosto. Maravilhoso. Vamos pegar a criança como um exemplo para a gente poder entender o princípio. Você falou sobre cada ser humano tem uma grandeza, né? Isso. Ele Uhum. precisa descobrir isso. Na verdade, o meu sentimento é que ele já nasce com essa grandeza. Quando crianças, talvez por isso Jesus falou que a gente deveria se tornar como uma criança. Ele disse que o reino, se você não entender o reino como uma criança, você não adentra o reino, né? Você não adentra ele. Não. Então, deixai vir a mim os pequeninos. Ou seja, há uma razão para isso. As Sim. crianças são puras, elas são autênticas. Elas são tudo aquilo que nós deveríamos ser como seres humanos. Mas com o passar do tempo, a gente vai começando a deixar de ser criança, a gente começa a encontrar a malícia do mundo, a gente começa a encontrar uma série de... a violência, às vezes, né? A violência familiar, a falta de habilidade das pessoas de ter paciência umas com as outras e tal. E você começa, então, a viver um mundo que vai se formando dentro de você, você vai criando a concepção de que o mundo é daquele jeito, que as pessoas são daquele jeito. Sim. Mas, essencialmente, nós nascemos bons. Nós Uhum. precisamos recuperar esse estágio, né, com o qual nós viemos ao mundo. Gosto Então, ou muito do, seja, eu gosto muito de um sim, autor que ele se chama Watchmani. Não sei se você já ouviu falar. já ouvi falar. Ele diz que o maior problema da fé, e a fé eu generalizaria ela no Sim, sentido de sonho, no sentido de criar expectativa, inspiração. Ele diz que o maior problema da fé é a experiência. Porque você vai adquirindo muita experiência, é como se a tua alma falasse assim, isso não dá certo não, porque eu já vi esse filme. Então, é a mesma coisa. dependendo da forma que você vai amadurecendo, se não for um amadurecimento muito saudável, se ele tiver muitos conflitos, você vai criando barreiras de não acreditar na ousadia, não acreditar no sonho, não acreditar naquilo que é possível através de algo que seja assim, de uma caminhada para o futuro. Você fica Sim. muito estático no presente, muito de coisas fatídicas, e parece que essa experiência tira um pouco da fé. A gente precisa se libertar disso. Então, eu não sei se eu comentei isso na primeira vez que a gente conversou. Tem um livro agora que eu estou escrevendo, é um trabalho que eu estou fazendo. Uma Uhum. das frases que eu coloco lá é assim: o mundo é como nós somos. A vida Falou, é você como falou. nós somos, né? Tipo, como se eu tivesse uma paleta da minha forma de enxergar. Então, Exato. esse é meu jeito de enxergar o mundo. Ele se apresenta para Sim. mim assim. Sim, o mundo ele vai ser tão grandioso quanto a grandeza que você tem dentro de você. Uhum. E ele vai ser tão pequeno quanto a Uhum. mediocridade que você se permite ter na alma. Perfeito, perfeito. Então, essa é a grande questão. Se a gente tiver esse ponto, a gente fecha essa parte do assunto, o autoconhecimento. A importância que nós temos de entender quais são os nossos grandes valores, quais são as características mais positivas que nós temos e quais são aquelas que são negativas e que a gente precisa trabalhar, mudar, para a gente poder seguir adiante, a gente avançar para um próximo nível, né? E nesse ponto, você crê Sim. que sempre, independente da idade da pessoa, é claro que dependendo da idade, a pessoa tem que se esforçar mais. Mas existe sempre a possibilidade de expansão. Sempre. Na verdade, é assim, eu acho que
A diferença entre meninos e homens, meninas e mulheres, é a capacidade de você continuar aprendendo a cada dia e aplicar esse conhecimento. Então, Perfeito. ou seja, enquanto a gente não aplicar, a gente continua meninos, ok? Quando a gente chega à consciência, à maturidade de falar, olha, é isso é o correto, né? Para eu chegar ali, eu tenho que fazer isso. Chegou a essa consciência, aplicou, você transformou sua vida. Agora você se torna um homem, você se torna uma mulher, claro, no sentido figurativo da palavra, mas existem pessoas que são eternos meninos, eternas meninas. Eles vivem com a vida como se fosse uma brincadeira, né? E você precisa chegar no momento que você vai amadurecer e tomar decisões mais importantes que vão definir o futuro, né? Isso que você fala é muito profundo, porque eu costumo dizer, porque isso foi algo pertinente na minha vida que eu comecei a aprender a mudar, que é a questão de ideias são importantes e elas fazem a diferença. Mas a realização, há uma grande distância e essa coisa de transformar o sonho na vida prática é o grande X dessa vida, assim. É o grande X. É o grande X da vida, é a realização. Eu poderia citar 2 exemplos que me marcaram de filmes e de personalidades. Por exemplo, a ideia do Zuckerberg, do Facebook, qualquer biografia e filme mostra que a ideia não foi dele. O Facebook, a ideia não foi dele. Mas ele foi o cara que realizou a rede social. Que executou. Ele realizou e potencializou de algo nunca visto na história e mudou a humanidade. A maneira que a gente se relaciona através das redes sociais. Eu daria mesmo exemplo do Steve Jobs. Muitos dizem que o que a Apple fazia, já existiam companhias que faziam. Mas a capacidade do Steve Jobs em realizar efetivamente o que é o Mac hoje, o que é a Apple hoje no mundo todo, inclusive dos telefones e da tecnologia, é algo que impactou a história da humanidade também. Todos dois são exemplos para mim que eu estou dando no sentido do que você falou, de realizar. A gente chama no mundo dos negócios execução. Tem até alguns livros com esse título, né? A execução, que também vem da palavra ação, atitude também vem da palavra agir, ação, né? É o diferencial, é a prática do conhecimento, né? Então, ou seja, um conhecimento sem a prática, ele é como o arco e a flecha, é só uma promessa de voo vazia, né? Ou seja, existe, mas e aí? Não faz sentido, né? Tem um homem chamado Andreas Schleicher, na verdade o nome dele. Ele disse assim, você não é, e não é... Agora a gente indo mais para a direção empregos, futuro, aquelas coisas que nós... Ele fala assim, você não é e não será pago pelo que você sabe. Você é e será pago pelo que você consegue fazer com o que sabe. Perfeito. Então, ou seja, a gente está chegando num mundo onde a qualificação, a gente falou disso a vez passada, a qualificação ela vai ser cada vez mais necessária. Falamos de lembra da pirâmide que a gente falou? A pirâmide? Ou seja, a pirâmide no sentido normal dela, a maior parte, a quantidade de empregos pré-robôs, ele está na base e no meio. Muitos. Pós-robô, a pirâmide se inverte. A menor parte dela está aqui. Essa parte aqui e a do meio é onde está a do meio e a de cima é onde está a maior quantidade no futuro de trabalhos, de empregos. Ou seja, alta qualificação. A menor parte da pirâmide, que é o bico dela, né, que agora está para baixo, são os operacionais. São os operacionais. Então, a grande pergunta que nós temos que fazer é... Por quê? Muito simples, só para a galera entender, se quiser, esses capítulos, esses conteúdos eu vou disponibilizar no YouTube com o Jax. Porque os robôs vão fazer tudo. Tudo que é operacional vai ter máquina para fazer. A indústria, serviços.
Hoje, por exemplo, tem uma máquina, minha esposa tá louca para comprar, que eu não sei se você já viu, tipo um robozinho que tu bota assim em casa, que limpa a casa todinha. Já viu esse robozinho? Aspirador, tipo um aspirador, né? Vira um aspirador, mas tem um que é aspirador com pano úmido, com não sei o quê, e aquilo vai batendo na tua casa todinha. Você imagina os empregos das diaristas como vai diminuir, sabe? Então, tudo que é operacional, a robótica vai tomar conta. Ela vai tomar. Só para repetindo até uma informação da vez passada, a Apple, ela está se preparando aí, né, para substituir, né, humanos por robôs. 60 mil pessoas vão ficar desempregadas na China, nas montadoras dos celulares da Apple. Então, ou seja, isso é só um exemplo de uma coisa que vai acontecer. Sim. E isso vai mudar. Claro que cada país, né, países de primeiro mundo, às vezes a gente está num país de terceiro mundo, a tecnologia às vezes demora um pouquinho mais para chegar. Né? Mas o delay diminuiu. Existe o delay diminuiu. Diminuiu, isso é sem dúvida. Então isso continua. Agora, o que a gente fala? Você tá na quarentena. A gente está falando sobre pós-pandemia. Na verdade, eu até questiono essa palavra pós, né? Porque a gente não vai se preparar ou a gente vai fazer alguma coisa pós. Na verdade, tudo começa agora. Agora. Inclusive, inclusive contribuindo nesse raciocínio, Jacques, eu acho que agora é um grande laboratório. É um excelente laboratório. Inclusive emocional. Para você ver o que você tem que mudar e aperfeiçoar e compreender para que quando isso passar, você já tenha o teste efetivo de realizar nessas condições. Sim. Qual que é a maior preocupação das pessoas hoje? Sobreviver. Né? A maior parte das pessoas quer sobreviver. Por que não cair, assim, no bom sentido, né? Eles usam essa frase, cair atirando, né? Em vez de você só cair, já cai atirando. Então, assim, ou seja, né, cai atirando. Então, ou seja, ao invés de só sobreviver, por que você não sobrevive investindo, se preparando? Né? Não é somente você ficar quietinho em casa, né, passando álcool em gel, máscara, né, para que você não pegue o vírus. Tá, isso aqui vai passar, vai diminuir. E depois... Então, o que você tá fazendo nesse período, né? Eu até fiz um vídeo esses dias, onde eu falei o seguinte: o amanhã não existe. Na verdade, ele nunca chega. Porque quando chegar o seu amanhã, aquele vai ser o seu novo hoje. Perfeito. Muda agora. O que acontece com as pessoas, as procrastinadoras, é que é assim. E quando eu falo pessoas, eu estou falando de eu e você. Eu me coloco em primeiro lugar, porque a gente muitas vezes nós fazemos isso. Em maior ou menor grau a gente faz. Mas o que acontece? Nós deixamos sempre para amanhã. A gente sempre deixa para amanhã. E é nesse sentido que o amanhã nunca chega. Eu queria acrescentar algo interessante, humano, porque eu estudei um pouco sobre isso. Essa procrastinação, ela é muito mais masculina que feminina, sabia? Eu acredito. As mulheres são multitarefas, né? Quando você estuda a estrutura do homem e a estrutura da mulher, a mulher está muito mais para a ansiedade, para um atropelo do futuro para o presente, do que o atropelo do homem do presente para com o futuro. A procrastinação, que a gente falou no sentido genérico, ela é uma característica muito grande dos homens. Muito grande. As mulheres não costumam procrastinar, não. Às vezes elas são muito precipitadas. Mas é interessante essa abordagem, tanto para mulheres como para homens, no sentido de ficar ligado nisso que você falou aí da procrastinação. E as mulheres, assim, você falou assim, às vezes elas... Qual foi a palavra que você usou? Elas elas são ansiosas, elas são precipitadas. Precipitadas. Os homens procrastinam, elas são precipitadas. E às vezes essa precipitação... Por natureza. Por natureza. E às vezes a precipitação vem de querer estar tentando. Exato. Fazer.
Você erra porque você está tentando fazer, sei lá, não, estou tentando fazer alguma coisa agir. Então, ou seja, é melhor a gente errar pelo excesso, né? Sim. Do que a gente não fazer nada. Eu tinha um diretor que ele falava assim, eu prefiro empurrar do que puxar pela corda. Quer Do que dizer, puxar pela corda. eu prefiro assim, empurrar não, eu prefiro, tipo, segurar, reter, travar. Empurrar no sentido da pessoa não ir muito rápido. Eu prefiro os Sim, velozes, que eu tenho que dar uma segurada, do que os que tem que ficar puxando. sim. Deixa eu comentar uma coisa com você, com o público que está vendo a gente aqui. O profissional do futuro, ele tem que ser, essa palavra está sendo muito utilizada, learning agility. Então, ele tem que ter agilidade mental Uhum, em mudanças, uhum, em resultados, uhum, na área interpessoal, e ele tem uhum. que ter uma profunda autoconsciência. Então, ou seja, as empresas estão esperando mais das pessoas. E elas Sim, vão esperar cada vez mais. mais. Ou Uhum, seja, pessoas que acham que eu vou levar no banho-maria, só vou fazer o que me é uhum, pedido. uhum. Você sempre vai ser o operário. Você precisa ser o protagonista da sua vida. Você precisa. Porque assim, você até pode tomar essa escolha agora. Uhum. Mas você já pensou quando você estiver lá com 60, 70 anos, ainda tendo que trabalhar, ainda É. tendo que fazer coisas que você não gostaria, numa fase que você poderia estar desfrutando seus netos, seus filhos, viajando, aprendendo, né, fazendo coisas, servindo. Então, ou seja, você pode fazer. As escolhas são o que formam o ser humano, né? Então, ou seja, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com as escolhas que nós fazemos. Uhum, E claro uhum. que as escolhas estão embasadas naquilo que a gente falou, nos desejos que a gente tem aqui dentro. Então, refina esses desejos, né? Como aquela peneira, né? Uhum, Tira a areia fina e uhum. joga essas pedrinhas, essa sujeira, né? Emocional e tantas outras que ficam ali armazenadas na sua vida. Mas olha A, só, a sim, Sil, Sil Antujax, eu acho que ela tem a ver contigo. Ela falou ela assim, tem a minha esposa. essa esposa, a Sil falou, o que o Lincoln falou é verdade, porque eu já vi um monte de mulher nesse tempo fazendo coisas para vender, máscaras, bolos, doces, salgados, etc. Tu percebe que há uma mobilização das mulheres nesse sentido. Parece que elas já entenderam o momento e estão se Sim, mobilizando. E o homem, ele tem essa tendência de procrastinar. Impressionante, impressionante. Não tem... a gente demora mais isso. É. Então, olha só, hoje fala-se muito sobre competências, né? Sempre se falou sobre competências. O que são competências? Então, existe uma coisa muito utilizada hoje em recursos humanos, tal, eles falam do chá, CHA, né? Toma o Uhum, chá. Qual que é o chá? C, conhecimento. H, habilidades. uhum. Né? E o A, atitude. Atitude. Uhum, As organizações, as empresas, elas buscam pessoas que tenham conhecimento, uhum. habilidades e atitude. Então, ou seja, não adianta só conhecimento, não Sim. adianta só habilidade para alguma coisa. Você pode ter habilidade, mas não tem atitude. Uhum, Não adianta. Você precisa ter esses três elementos. Então, você vê que a preparação que a gente tem que ter, ela é muito mais ampla do que simplesmente aprender alguma coisa. uhum. Né? A gente está falando sobre você obter o conhecimento, você planejar a sua vida, você ganhar habilidades para executar determinadas coisas e ter atitude. Você Uhum. tem que, as empresas vão esperar que você tome a dianteira, tome a frente, né? Sim. É, existe uma uma nova classe de empreendedores que é chamada intraempreendedores. Você já ouviu falar? Não. Intra vem de dentro, né? Interno. Uhum, Então, ou seja, existem empresas que estão dando oportunidades para que pessoas lá dentro, que são colaboradores, possam empreender, possam empreender em outros negócios, em outras coisas dentro da, que sejam dentro da benefício, companhia ou utilizadas pela companhia. sim, dentro da Vale, companhia, utilizadas por ela, vale uma observação seguinte. Você sim. crê, porque eu tenho essa visão, Jax, nesse
pós do que está acontecendo, já do que a gente falava semana passada no outro capítulo do que conversamos, nesse Sim, encaminhamento do mundo profissional e corporativo, o espaço para empreendedores ele será efetivamente ampliado. muito. E os empregos formais diminuirão e o espaço para empreender será ampliado. Inclusive, disso que você está falando, as empresas elas vão procurar modelos dos quais elas tenham esses serviços não com os vínculos empregatícios, mas com Sim, os vínculos de necessidades empreendedoras. Porque o cara exato. vai sair um pouco dessa política institucional carregada da CLT, do trabalhismo da década de 40 e 50, para uma dinâmica do hoje que faz com que o trabalho seja muito mais entender as minhas necessidades e os meus objetivos do que esse modelo muito quadrado, muito formalizado que a gente viveu pós-idade moderna, pós-industrialização. Você acredita nisso? Exato. E olha só, hoje, o meu sócio mandou uma informação para a gente dizendo que o Twitter, né? Twitter, Uhum. a empresa, né? A empresa dizendo que eles imaginam que eles vão chegar a 100% do modelo home office e que Uhum. talvez não seja mais por um tempo, seja para sempre. Sim, eu vi Ó, eu vi uma notícia na CNN internacional que as empresas já têm uma tendência de do que está sendo home office hoje, no sim. mínimo Uhum. 30% ficará permanente. 30%. Sim, sim. CNN internacional. Então, se hoje, vamos dizer, sei lá, se a empresa está trabalhando com 100 funcionários em casa, minimamente ela está percebendo que isso é possível e que depois de tudo que isso passar, ela vai ficar com 30 no mínimo em casa. Isso a Sim. CNN, estatística da CNN americana em relação às empresas americanas e do mundo nessa conexão de home office, entendeu? Então vamos pensar onde nós ficamos nisso tudo. Um amigo meu Imagina, as aqui, empresas. um amigo meu que Sim, está aqui, desculpa. o Eduardo Marrom, ele falou assim: os empregos de longo prazo eles vão terminar. Eles já estão terminando. Já estão Já estão terminando. a dinâmica da troca de empresas, de trabalhos, já está muito efetivo no mercado. Muito, 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 muito. Muito. Lincoln, vamos lembrar aquelas informações então, que a gente passou lá no nosso primeiro encontro. Até 2030, calcula-se que 85% das profissões, né, das novas profissões, ainda não estão criadas. Sim, elas Ou seja, vão mudar. ainda tá, né? A gente até citou uma lista de profissões, né? Que a gente até Foi. falou, que faculdade que a gente faz para isso, né? Não, não Então, tem. Não tem. não tem ainda. Então, ou seja, o modelo não é mais linear. Uhum. Hoje ele mescla com a inovação, então você tem que ficar aprendendo, aprendeu aqui, puxa, se recicla aqui, faz aqui. Então é um emaranhado de coisas que você precisa desenvolver. Uhum. Agora, vamos pensar, eu marquei aqui uma sequência que eu gostaria de compartilhar com o nosso público hoje. Uhum. Se eu estivesse na quarentena, eu estou na quarentena, se eu estiver na quarentena, o que eu poderia fazer se eu quisesse me movimentar? Uhum. Uma das primeiras coisas é o seguinte, comece a pesquisar. Comece a pesquisar coisas que você se identifica, que você talvez entenda que você tenha a capacidade de fazer. Pesquisa coisas que sejam uma tendência, né? Comece a pesquisar, começa a encontrar um caminho. Uhum. Comece a encontrar um caminho. Você, a partir do momento que você fez isso, você já não está mais no mesmo lugar. Uhum. Você começou, mas o caminho de repente não era aquilo que eu imaginava. Não é, mas você não está mais no mesmo lugar. Você já avançou. Você descobriu que talvez aquilo não é, mas você, no meio do caminho, você já entendeu outras coisas. Então eu vou tentar isso, aquilo. Então, ou seja, você começa a mudar. E quando tem que acontecer? Agora. Uhum. Então, ok, começa a pesquisar, começa a entender isso. A segunda coisa, uma reflexão. Onde você está? Onde é que você está agora? Aí você vai falar, estou na sala. Eu não estou falando disso. Não, Estou falando assim, interiormente. certo. Onde é que você está? Onde você está no seu conhecimento, na sua preparação? Quando as coisas normalizarem um pouco mais, como é que vai estar você para competir
Lembra, aqui no meu estado, até hoje eu não lembro, não sei se é a cidade ou o estado, 70 mil desempregados. Você falou. Uhum. Você vai estar preparado para competir com esse grande grupo que vai estar procurando emprego, né? E assim, como é que você vai medir isso, né? Então, assim, onde você precisa chegar? Então, essa é a questão. São dois pontos. Onde eu estou e onde eu preciso chegar. Uhum. Então, ou seja, onde eu quero chegar. Sim. Lembra da visão dos na frente? Nós precisamos Uhum. definir isso. O que é que te motiva? O que é que você acha que você tem que fazer lá na frente que vai te trazer satisfação, realização pessoal na vida? Uhum. Como que você imagina você se aposentar ou não se aposentar? Como que você imagina a sua velhice? Você Uhum. quer olhar para trás e você quer ver o quê? Muito bem, eu defini onde eu quero chegar. Uhum. Agora eu preciso entender onde eu estou. Uhum. Existe um caminho aqui agora. O que eu tenho que fazer? A gente pode aplicar isso não somente pensando a longo prazo, né, no fim da minha vida, mas a gente pode pensar em profissão, em trabalho. Onde eu estou agora, na minha preparação? Qual é o meu conteúdo? Onde eu quero chegar? E o que eu preciso fazer? Então, a terceira coisa. Quem pode me ensinar isso? Uhum. Ok, a gente fala muito sobre tutores, né? Quem Sim. é que pode me ensinar o que eu preciso saber para que eu saia de onde eu estou e chegue aonde eu quero? Uhum. Então, quem? Aí a gente vai pensar em uma pessoa. Essa pessoa pode ser física, ela pode ser um grande empresário que você conhece, que você fala assim, puxa, me ajuda. Me ajuda a Uhum. entender o que eu preciso fazer, como é que eu posso organizar as coisas. Pode ser. Segundo, pode ser profissionais do YouTube, pessoas que estão compartilhando coisas, né? Uhum. Que estão dando conhecimento, mostrando caminhos. Deixa a sua mente trabalhar. Uhum. Livros. Talvez você tenha, aí você vai entender que você precisa fazer talvez um curso. Não, o que eu Uhum. tenho que fazer? Preciso de um curso. Uhum. Puxa, mas eu não tenho dinheiro. Tá bom, o que você precisa fazer para você ter o dinheiro para você fazer o curso? Essa é a grande questão. Não adianta você falar, eu não tenho dinheiro. Uhum. O que eu preciso fazer para ter o dinheiro? Vou fazer limão, colocar em saquinho, fazer não, desculpa. Vou colocar limões aí num saquinho, vou vender lá no farol, não importa. Você vai Uhum. tentar imaginar. Vou fazer cookies, vou fazer sonhos, vou vender na minha vizinhança, tal. Esse Sim. dinheirinho vai ser sagrado, eu vou colocar aqui para o meu curso. Ok, Uhum. você já não está mais no mesmo lugar. Você já Perfeito. avançou mais ainda. Então, assim, próximo passo, seria exatamente esse? Como é que eu vou conseguir que essa pessoa ou essa coisa me ensine? Então, ou seja, Uhum. você tem que planejar isso e qual é o preço que você tem que pagar. Então, você tem que ter ciência disso. A próxima coisa, nesse momento entra uma questão comportamental, que bate com aquilo que nós falamos no começo. Uhum. Quais são as coisas que eu tenho que vencer? Uhum. Procrastinação, a preguiça. O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer para não estar mais no mesmo lugar? Para eu poder avançar um pouco mais? Deixa eu só te comentar. Eu sou um professor de oratória e comunicação. Dou vários cursos de oratória e comunicação. Comunicação não é somente você falar bem. Eu sempre É. pergunto para os alunos, eles falam assim, ah, eu falo, o que você veio aqui? Eu vim aprender a falar melhor, eu vim aprender a me comunicar melhor, tal. E o que é comunicar para você? Eu poder dar a minha mensagem com clareza e tal. Aí eu digo para eles assim, então vocês vieram no lugar errado. Então, muito obrigado, foi um prazer, tal. E aí eu mostro para eles que a comunicação é uma via de mão dupla, onde mais importante, talvez, até do que você saber falar, é Uhum. você saber ouvir. Porque Perfeito. se você não entender a necessidade do outro, você nunca vai conseguir dar a solução para aquela pessoa, para aquele Sim. negócio. Ou Sim. seja, você não vai, você vende, você é um vendedor. Se você não sabe ouvir, você vai vender pouco. É. Porque se você ouvisse mais, você entenderia melhor as necessidades do seu cliente Sim. e talvez Sim. você conseguiria adaptar, conseguir o seu discurso e a sua Essa comunicação. capacidade, eu também, de toda a minha experiência de comunicação, as pessoas me perguntam muito, mas é a Sim. capacidade de você se ver no lugar do receptor. Aham.
É você se olhar na capacidade que o outro tem de entender o que você está falando. Quando você se projeta desenvolvendo essa capacidade de ouvir e de entender o que o outro quer receber, caramba, Sim, o teu aperfeiçoamento em comunicar, ele avança muito. Eu, por avança exemplo, demais. por exemplo, para falar com você hoje, eu falo de vários assuntos. Eu falo muito de Sim. música, eu estava falando hoje sobre missiologia, eu estava falando essa semana, Aham. vou falar de políticas públicas, e a gente ia falar sobre mercado de trabalho, sobre essa questão do empreendedorismo. Eu passei uma hora e pouco, desenvolvendo aqui, ó, tá aqui, ó, o conteúdo do que a gente possivelmente ia conversar. E eu sei que você também se preparou aí. Então, não é só eu saber falar com o Jax. Eu tenho que tentar entender o que o Jax tem a contribuir, ouvi-lo e vice-versa. Isso é uma capacidade de se comunicar bem, né? E isso é preparação, né? Aham, É você trabalhar com responsabilidade. uhum, A gente não pode chegar aqui, eu, você, Lincoln, e a gente passar qualquer informação, sim. né? Ou o que eu acho que é. É. A gente tem Uhum, que dar, a gente vai dar o nosso melhor, com base em experiência científica, com base em números, com base no que se tem falado, nas uhum. tendências. A gente não está. Agora, a gente não está dando uma verdade absoluta, até porque tem Sim. elementos que nós não entendemos em relação É. ao futuro. Não, e também existe uma dinâmica, né, Jax? Existe uma dinâmica. Existe uma dinâmica. As coisas estão girando, as coisas estão acontecendo. Agora, existem pistas daquilo que está acontecendo. Sim. Uhum. Existem fatos dos quais as coisas estão acontecendo e a gente pode observar para entender os próximos passos. Sim. Há dois caminhos, né? Falando para o nosso público agora, há dois caminhos que geralmente as pessoas vão seguir ou seguem. O primeiro deles é o emprego, carreira, você trabalhar para uma empresa. O outro é o empreendedorismo, é você ter o seu próprio negócio, O né? rapaz falou assim, o pastor Valber Luiz Gomes perguntou, seria o mesmo que um roteiro? É mais que um roteiro. É O mais que um roteiro. roteiro um roteiro é quando um pregador ele vai falar, ou um orador, que a gente estuda a homilética, e ele prepara o que ele vai falar. Beleza, isso é Sim. roteiro, isso é importante. Mas tem algo mais na comunicação, que é você se colocar no papel de receptor. É você entender a necessidade do seu cliente, do seu Uhum. ouvinte, da pessoa que você vai comunicar, é você desenvolver, sair muitas vezes de uma soberba, do lugar do conhecimento e ir para o lugar do ouvinte, ir para o lugar do receptor. Isso é mais que um roteiro. É, por exemplo, quem é o Jacques? Quando eu fui me preparar para essa conversa, pastor Valber, eu fui entender quem é o Jacques, o que o Jackson gosta, o que ele vinha falar, o nosso tema, entender o que ele ia abordar e me preparar, além do roteiro, a compreender isso. Uhum. É, por exemplo, eu sou chamado como pastor para pregar no lugar. Muito bem. Qual é a temática? A temática é tal. Beleza, eu busco uma inspiração nisso para falar. Mas uma coisa que acontece muito com os pregadores, os líderes, pessoas que falam. Ele não sabe para quem ele vai falar. É para criança que eu vou falar? É para jovem? É para adulto? É para tudo junto? Há uma conferência, há um ambiente sobre um tema. Esse desenvolvimento é entender o ouvinte e a demanda de quem está do outro lado. E é por isso que a gente sempre trata disso também nos cursos de comunicação, é por isso que isso, eu sei que acontece com você, acontece comigo, talvez com muitos que estão ouvindo a gente. Você pode ter uma palestra definida, Uhum. mas nunca ela vai ser a mesma. Não, Nunca. não, Nunca vai ser a mesma. Muda o não. público, muda o perfil, muda a receptividade, muda as circunstâncias, muda tudo. Né? Uhum. Talvez se a gente estivesse falando antes pandemia, Sim, né? Talvez sim. teria um foco. Agora É, tem outro. tem outro. Né? O pastor Valber agradeceu. Nós que agradecemos a tua companhia, o pastor Sim, Valber. muito Obrigado obrigado. pela participação. Eu vou citar um cara que você. Eu citar esse cara hoje, ninguém pode. Se eu citar, a gente volta no primeiro assunto. Pô, o link está na prateleira 1. Vou falar 1000 vezes. Eu não estou na prateleira 1 nem na 2. Na Pelo amor 2. de Deus. Quem tem ouvidos, ouça.
Mas uma fundamentação de um cara muito famoso, que está na prateleira 1, e eu não sou da prateleira 1. Paulo Freire, ele diz que o conhecimento, ele parte daquilo que quem está te ouvindo já tem. Há um desenvolvimento da educação e da comunicação que não adianta você ser o fiel depositário de todo o conhecimento. Você Não. tem que partir da onde, para quem você está ensinando, já sabe. Porque senão você fica com um negócio que só serve para você. Então, dependendo do clima, da turma, do ambiente, ali já tem um depósito de coisas que você já sabe. Você tem que partir dali, para que seja bem aproveitado o conteúdo. Até porque quando você acha que você está indo para ser o grande professor, né? Aquele que vai depositar todo o conhecimento, há uma situação aí comportamental que vai prejudicar você. Porque quando a gente acha que sabe tudo, acabou para nós o crescimento. Perfeito. Né? E hoje o crescimento, ele é uma via de duas mãos, cada vez mais. Né? Você vai para dar uma aula, etc. Imagina que você pudesse tornar aquilo um ambiente de compartilhamento, né? De experiências, de ideias. Né? Quanto mais nós cresceríamos. E é assim que as empresas estão vendo. Hoje, eles não querem mais um gerente, um supervisor, que ele é só ele. Não. Ele quer que eles abram um ambiente para que todos participem, colham as ideias. É claro que você é um líder, mas você tem a função de colher o que é bom, o que é aplicável, etc. Né? Por isso que você está na posição de liderança. Mas você vai ouvir todos. Por quê? Porque entenderam que juntos o nosso conhecimento ele pode levar a empresa, ou seja o que for, para um outro nível. Né? Vai acelerar esse processo. Então, eu queria só, se fosse eu, né, se eu tivesse que investir em algumas áreas, eu vou falar de 3 áreas que eu investiria. Eu investiria com a minha expertise, com a minha experiência, com as coisas que eu tenho adquirido durante esses anos. A primeira delas, a gente já falou. Autoconhecimento. Eu não vou conseguir crescer se eu não entender quem eu sou, onde eu estou. Segunda área, que eu investiria muito. Tá, e só autoconhecimento. Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso até sozinho, com um alto grau de consciência, autoconsciência. Mas você também pode passar por sessões com psicólogo, por exemplo. Tem pessoas que acham que psicologia é só para tratar problemas. Não. Às vezes é para resolver, para se conhecer, resolver essas questões. Um trabalho de coaching. Agora, o que acontece? Eu já deixo claro aqui. Existem muita gente que queima o barco, né? Queima o caminho. Sim. Se tornou uma febre essa questão de coach, eu sou coach. Não. A gente tem que saber entender com quem a gente trabalha, porque senão essa pessoa pode desmotivar a gente. Não é somente você fazer um curso e começar... Desculpa a minha, talvez a minha muito sinceridade, me perdoa, mas descrença. Eu prefiro falar do que não falar. É tanto coach, às vezes, que não tem nem aluno para tanto coach. Parece que todo mundo é coach. E às vezes eu vejo uns, Jacques, assim, que falam daquilo que não vivem, porque são tão jovens. A vida, cara, ela tem uma coisa de ensino, né? Então, é claro que os jovens têm a capacidade de entender coisas mais rápidas, mas às vezes o cara está falando de experiências de vida que você percebe que ele não viveu, ou então de um sucesso que ele mesmo não desfruta daquele sucesso. Mas isso não deve desvalorizar aqueles que fazem um bom serviço de treinadores, de mentoria, de discipulado. E é assim em todas as áreas. Né? É na área contábil, não é? É na área contábil, é na área advocatícia. É assim em todas as áreas. Assim como eu tenho que trabalhar para escolher um bom contador, né? Você é da área contábil, né? Eu tenho que trabalhar um bom advogado. Tenho que trabalhar também para entender um bom coaching, alguém que pode me ajudar
no processo de ver o futuro, né? De como que eu posso me preparar para isso. Agora, então assim, só voltando, autoconhecimento. Segunda área que eu investiria, comunicação. Comunicação. Altamente. Investiria em comunicação. Sabe por quê? Porque o que acontece? A comunicação, ela é o diferencial na hora de na hora de procurar um emprego, de ir para uma entrevista. É o diferencial na hora de você se relacionar com alguém, né? E todas as questões voltadas para boa comunicação estão dentro do papel do terceiro item que eu investiria, que é a liderança. Okay. Ou seja, quais os atributos de liderança que eu preciso desenvolver? Você não quer ser a pessoa que recebe a ação em tudo. Você tem que assumir um papel. Você fala assim, mas sei lá, ser líder dá muito trabalho. Tá, tudo bem, é uma decisão, mas você vai ser líder de uma forma ou de outra. Você tem que escolher que tipo de líder você vai ser. Quais os atributos que você precisa desenvolver. Se você se casar, você vai ser um líder. Né? De alguma forma, você vai ter filhos. Sim. Talvez você vai, no teu trabalho, você vai ter que, sei lá, tem 2, 3 pessoas que você precisa trabalhar, né, se relacionar, prestar contas, né, ou receber essa prestação de contas. Você é um líder. Então, assim, a grande questão, tem John Maxwell, né, ele fala assim, tudo começa, tudo termina em liderança. Né, quando ele fala de negócios, quando ele fala de tudo, porque ele fala o seguinte, liderança é influência. Nada mais, nada menos. Um líder que ninguém segue não é líder. Não é líder. Ou seja, você é o chefe, você é o diretor, você é não sei o quê. As pessoas te seguem, elas admiram o que você faz, elas ficariam fazendo hora extra por sua causa, por entender que você está com um projeto que precisa ser entregue e que precisa da ajuda dos seus colaboradores ali. Ou as pessoas dariam desculpa, falando, eu não vou ficar por esse cara. Eu não vou, imagina que eu vou, né? Então, ou seja... Jax, preciso te interromper, porque a gente só tem 2 minutos. A gente está indo para o final. Vamos lá, não tem problema. Não, seguinte, mas eu queria marcar para a próxima ou para outra semana a gente ter outro capítulo. A gente faz, Mas só... A gente faz. Fixando o que você falou, se eu tivesse que investir hoje, autoconhecimento, comunicação e liderança. 3. Autoconhecimento, sim. Comunicação e liderança. E liderança. Qual seria o próximo tópico para a nossa próxima conversa? A gente pode até partir daí. Ok. Mas deixa Autoconhecimento a gente já falou um pouquinho, mas a gente pode falar sobre comunicação e liderança. Okay. O que você acha? Sabe por quê? Só para dizer que comunicação, ele nos ajuda a melhorar os nossos relacionamentos. A nossa vida é feita de relacionamento. Ou seja, a nossa felicidade, ela está em bons relacionamentos. Relacionamento com sua família, com você mesmo, com todo mundo. Então, eu fico muito feliz mais uma vez, Lincoln, de ter participado. Eu que agradeço. Espero que as informações... Mas elas são o desejo de querer acrescentar. É um bate-papo e você é ótimo. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela sua disponibilidade, pela sua riqueza em dividir conosco. Deus te abençoe. A todos que nos assistiram, muito obrigado. E a gente se encontra num próximo capítulo. Ou na próxima semana ou na outra. Eu, Lincoln Lira, e o Jax por aqui, falando de emprego, de profissão, de liderança, comunicação. A gente se encontra. Super valeu. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.